carne e sangue como nós. Se Jesus tivesse vencido o mal, vindo a esse mundo para exterminar Satanás como um Deus poderoso, seria um extermínio, porque Deus, o Onipotente, simplesmente estraçalharia o mal. Satanás estaria completamente destruído pela força impositiva de um Deus totalitário. Mas, ao contrário disso, foi que Jesus se fez homem, e como homem que foi vencido por Satanás lá no Éden, o Adão, nós, os pecadores, Jesus veio como homem, como nós, carne e sangue, para vencer o mal, mostrando como devemos agir também para vencer o mal, mais que vencedores em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por uma mensagem poderosa da Tua Palavra, nos mostrando o Teu amor, mesmo para com os maus, mesmo para com o mal, o anjo mau. Abençoa todos nós e cinge-nos do Teu poder, da Tua graça, para estudarmos a Tua Palavra com interesse de coração, em nome de Jesus. Amém. Diariamente vem, entende, vai até você, para você curtir, compartilhar uma mensagem que vem do alto. Uma mensagem que traz a palavra de Deus nos seguintes versos de Hebreus capítulo 2, versos 5 a 9. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Portanto, a mensagem que tratamos agora é sobre um mundo que há de vir. E não foi a anjos que ele sujeitou. Ora, vamos ver que foram sujeitos, então, os da origem do mal. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém, em certo lugar, testemunhou, dizendo: que é o homem para com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor que os anjos. Aquele Criador dos anjos foi feito menor que os anjos, em carne e sangue, como eu e você. E foi em carne e sangue que ele venceu o mal. Tu fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe sejam sujeitas. Vemos, todavia, que aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. É Jesus em carne e osso que sujeitou o mal, venceu o mal e nos torna mais que vencedores pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma providência de Deus para a transformação do nosso eu, do nosso coração. Assim, estamos num crescente rumo à semelhança de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 2, e capítulo 2, verso 14 até verso 16. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, eles também participou dessa condição humana, para que por meio da morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, que é o diabo, isto é, o diabo, e libertado da morte, tomasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Você tem medo de morrer? Está aí assustado com os fatos que estão aterrorizando o mundo, os sinais da volta de Jesus que sacodem os alicerces desse mundo? Aqui mostra que nós não temos medo da morte, porque a morte foi vencida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não estamos mais escravizados pela morte, pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão, ao pó. Nós somos feitos do pó e ao pó tornaremos, mas temos a ajuda daquele que venceu a morte e promete que nós seremos também vencedores sobre a morte. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel,
com relação a Deus e fazer propiciação pelos seus pecados, o pecado do povo. Ele fez propiciação por mim e por você. Venceu a morte, venceu o pecado e mostrou o caminho. Estamos diante da graça do Pai. Estamos diante da graça conquistada por Jesus. Então, nós vemos que era necessário que ele se transformasse carne e sangue. Jesus veio à nossa semelhança. E aqui fala uma coisa maravilhosa. O Senhor de todo o universo, o Rei de todos os seres, de todos os planetas, de todos os anjos, é nosso irmão. Agora nós temos então, porque tendo visto do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Você está em tentação, você está sofrendo o assédio de Satanás na sua vida. A carne e o sangue fraquejam. A mensagem de hoje é para você, é para mim, é para que nós que somos pouco menor que os anjos, nos tornemos maior no universo, porque o nosso irmão Jesus Cristo é o Senhor do universo e o vencedor sobre o mal. Hebreus capítulo 10, versos 5 a 10. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste. Quem não quis sacrifício e oferta, senão o nosso Deus? Mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade somos santificados por meio do sacrifício do corpo de Cristo, oferecido uma vez por todas, por todos nós. Uma vez foi suficiente. Se o pecado entrou no mundo através de Adão, por um ato, também saiu do mundo por um ato do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos sob o jugo do pecado. Gálatas capítulo 1, verso 15 e 16. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Ora, você, dentro da graça de Deus, foi feito a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E agora, novamente, é restabelecida essa imagem para que você testemunhe a respeito da graça, do amor, por obras e ações em nosso Jesus Cristo. Através da misericórdia, somos semelhantes a eles, também amamos os nossos semelhantes. Então, essa palavra, o homem, a fraqueza do homem se faz forte em nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, Efésios capítulo 6, Paulo manda a mensagem enfática no capítulo 6, versos 13. Lembramos que somos pó e ao pó tornaremos. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, e para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Quando que vão ser essas coisas? Pois ali está no verso 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós fomos envolvidos numa guerra celestial, universal, e fomos sequestrados pelo grande arqui-inimigo de Deus. Esse grande arqui-inimigo transformou a sua imagem, a imagem e semelhança de Deus, em pó. E agora, então, Jesus amassa de novo o barro e nos transforma a sua imagem e semelhança, agora nos purificando do pecado. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50. Aqui nós temos essa mensagem. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não poderão herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Nós somos herdeiros de Jesus, estamos a caminho de algo maior que
carne e sangue. Hebreus capítulo 4, verso 15. Aqui nós vamos percebendo que Jesus é um homem sem pecado, diferente de nós, carne e sangue como nós, mas ele venceu. Enquanto nós estamos em luta contra o mal, ele venceu o mal. E através dele, desse escudo da palavra de Deus, do capacete da justiça de Jesus, que nós enfrentamos o inimigo. Não por forças próprias, somos pó, somos carne e sangue, mas as potestades dos céus estão em guerra e somos então o alvo da misericórdia de Deus e do ódio de Satanás contra a imagem e semelhança de Deus. Hebreus 4, verso 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus venceu o mal, venceu o pecado, mas ele sofreu a tentação, foi tentado no deserto, 40 dias e 40 noites, desprivado do alimento, e ali tentado por Satanás. Em tudo foi tentado, diz o apóstolo Paulo, mas vencedor. Você está passando por um mar de tentações, está sendo provado. Eu tenho sido sacudido pelo mal, mas quem me sacode mais para tirar a poeira do pecado desse mundo, transformando esse pó à sua imagem e semelhança, é o meu Salvador, aquele que se fez carne e habitou entre nós. Emanuel, é Deus conosco. Hebreus 7, 26. Em Hebreus nós vemos aqui, de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, aquele que foi recebido nos céus em glória e majestade, e que Deus aprovou o seu sacrifício em meu lugar, em seu lugar, é o que canta, que faz anjos cantarem e que faz homens transformados. Hebreus 7, 26 a 28, lemos. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele não o fez uma vez por todas quanto a si mesmo se ofereceu. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Uma vez foi suficiente. A morte de Jesus resgatou você, porque em vida ele venceu o mal. E agora somos mais que vencedores em Cristo. Enfim, quando é que vai terminar o mal nesse mundo? Como que nós podemos vencer o mal? Hebreus 9,14. Hebreus 9,14, temos: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Nós servimos ao Deus vivo por nossos atos, amando os nossos semelhantes e a Deus sobre todas as coisas, guardamos os seus mandamentos, porque está escrito: aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então Paulo explica que pela purificação da nossa consciência, mudamos os nossos atos e ficamos novamente semelhantes a Deus. E enfim, vem a vitória sobre o mal. Te convido a participar dos últimos versos, Apocalipse, capítulo 20, verso 1 a 3. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Um pouco de tempo. Aí vem o juízo e o julgamento eterno de Satanás, de seus anjos. O lago de fogo está preparado para ele. Vão junto com ele o caudilho, aqueles que gostam de seguir o mal, mas aqueles a quem Deus salvou. Verso 10. Apocalipse capítulo 20, verso 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde havia sido lançado a besta
e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Mas você, meu amigo, você não. Você é feito à imagem e semelhança de Deus, cidadão dos céus. Vai habitar com anjos e com seres de outros mundos, dando glória ao nosso Salvador. Agora, muda agora e começa a dar glória por atos e ações de uma consciência transformada. Que Deus te abençoe. Vem, entende, para você curtir, compartilhar, seguir a palavra de Deus diariamente, fazendo inscrição no canal. Você dá relevância a essa palavra e aumenta o número de pessoas que veem e entendem a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Ore para esse programa para que ele se mantenha fiel ao que está escrito. Em nome de Jesus eu peço que Deus te abençoe e muito.